Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, meu nome é Juliana, mas aqui vocês vão me chamar, ó, eu vou trocar aqui para vocês não se esquecerem. Eu sou a Miss Poiares. E vocês sabiam que a gente aqui não chama os nossos professores de teacher, e isso tem um motivo. Quando a gente vai para os países que falam a língua inglesa de forma nativa, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, é considerado rude você chamar uma pessoa pela profissão dela. Então, lá nos Estados Unidos, por isso que eles chamam de Miss Poiares, seria como senhorita Poiares, algo nesse sentido, senhora Poiares. E eles vão chamar, né, a pessoa dessa forma, ou pelo primeiro nome mesmo. É considerado mais educado do que chamar de teacher, chamar de professora. Então, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me chamar de Miss Poiares ou de Juliana, não tem problema, tá bom? E uma forma também que a gente faz aqui é utilizar a mãozinha do Zoom para levantar, né? Se vocês quiserem falar, e aí eu vou dar a voz para vocês, tá bom? Bom, é, eu gostaria que rapidamente vocês também, como eu disse, eu sou a Juliana, eu moro em Curitiba, eu sou casada e eu tenho três filhas, três meninas. E agora eu queria conhecer um pouco de vocês, o nome de vocês, onde vocês moram, rapidamente, tá? Shirlene, você pode se apresentar? Bom, meu nome é Shirlene, moro em Goiânia, Goiás, e tenho dois filhos, uma moça de 15 anos e um rapazinho de 12. Prazer em te conhecer, Shirlene. Karina, você pode se apresentar? Boa noite, eu sou de Goiânia também. Tenho três filhos, um de 3, uma de 2 e uma de 6 meses. Ah, delícia. Eu tenho uma de 5 meses. Fernanda, você pode se apresentar? Oi, dá para escutar? Aham. Ah, sim. Oi, sou Fernanda. Eu moro no Cumbuco, no Ceará, perto de Fortaleza. E eu tenho dois filhos, uma filha de 5 e um bebê de 1 ano. Prazer. Rebeca? Rebeca, moro em Minas. Eu não tenho filhos ainda, mas eu pretendo ter. Cíntia? Eu sou Cíntia, moro no interior de São Paulo, mas é meio que capital, é próximo de Campinas. E eu tenho duas gurias. As duas são gêmeas de 4 anos, Ana Júlia e Maria Alice. Ah, legal. Felipe? Boa noite, me chamo Felipe, eu sou do Ceará, eu moro na cidade de Barreira, tenho três crianças, a Noemi de 6 anos, o Judá de 2 e tem um a caminho que está na barriga ainda. Gente, muitos pais e mães de três. A Valdemira? Boa noite, eu sou a Valdemira, moro aqui no interior de Mato Grosso. Eu tenho quatro, tá? Eu tenho o Miguel de 21, a Antônia de 13, a Luísa de 11 e a Vitória de 5 anos. Duas delas fazem aulas na academia. Ah, legal. Elas fazem aula de quê? Fazem aula de inglês, de ciências, Ah, de história e geografia. ai, que ótimo. Bom, Estou aqui para aprender, para ensinar para São das pequenininha. primeiras turmas. Sim, a Bárbara aí. Direto logo. Muito bem. Cíntia? Cíntia, você já falou? Já? O seu Eu já, rosto. eu já. É que sua imagem mudou de posição para mim. Aí eu tava seguindo a ordem, aí você foi Vão pro tomar final. banho daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Então, no início das nossas aulas, a gente sempre faz uma oração, tá bom? Só que para a gente é muito importante que vocês saibam o que vocês estão rezando, orando. Então, primeiro, eu vou falar essa oração em português, tá? E a gente vai depois falar
em inglês. Muito bem. Então, nós vamos rezar um trecho do Salmo 16. Eu vou dizer em português e vocês repetem, tudo bem? Listen and repeat. Listen and repeat. Preservai-me, ó Deus, porque em vós eu ponho a minha confiança. Preservai-me, ó Deus, Ó por Deus, vós porque eu em coloco a vós eu minha Eu ponho a ponho minha a minha confiança. esperança. Confiança. Agora em inglês. Now in English. Shall we? Não falem nada agora. Apenas ouçam com atenção. Mãos postas, hands together. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Amen. Vocês não precisam repetir agora. Primeiro vocês vão ouvir, tá? Na próxima aula, nós vamos falar novamente. E à medida que vocês ficarem mais confiantes, vocês vão fazer essa oração junto comigo, tá bom? Agora, nós vamos aprender uma série. Em nossas aulas, nós sempre aprenderemos algumas séries, que são frases em inglês que narram acontecimentos da nossa vida, tudo bem? Mas, para que a gente aprenda bem, eu preciso que vocês me ouçam e me olhem com atenção. I need you to look at me and listen to me. Look at me and listen to me. Para a série de hoje, nós vamos precisar de um livro. Vocês têm um livro? Vocês podem buscar. Boa noite, tá muito bem. Dá Pode meu ser. fone ali. Olha, eu tenho aqui, se vocês não tiverem um livro, pode usar a mão mesmo. Eu tenho aqui o que a gente chama de I Love You Book, que é um livro que faz uma declaração de amor para a pessoa que você está lendo, né? É bem fofinho. Esse aqui é para as crianças. Bom, alguém aí pegou um livro? Vocês vão usar a mão mesmo? Ó, a Cíntia já tem um livro. Acho que a Valdemira está esticando o braço ali para pegar. Shirlene pegou também. Ótimo. Quem estiver longe do livro, não tem problema. Oh, Good Night Moon! Fernanda, arrasou! É um Love it. best-seller. Esse livro é lindo também. Campeão de vendas. Muito bem. Agora, eu vou dizer a série para vocês, tá bom? Prestem muita atenção. Primeiro, em português. Então, look at me, listen to me, ok? Don't say anything. Eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. Simples assim. Eu abro o livro, eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. Agora vocês farão os gestos junto comigo, mas ainda sem dizer nada. Now, gesture with me, but don't say anything, ok? Eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. Again, eu abro o livro, eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. One last time. Eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. Very good. Very good. Agora eu vou narrar a série e vocês vão fazer os gestos sem a minha ajuda, ok? Vamos lá. Eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. One more time. Eu pego o livro, eu abro o livro,
Eu fecho o livro. Very nice. Agora vocês vão fazer os gestos comigo e vão falar junto comigo. Não é ouvir e repetir, tá? É falar junto comigo, ok? Ready, set, go. Eu pego o livro. Pego o livro, Pego o livro, Eu abro o livro. abro o livro, Eu fecho o livro. eu fecho o livro. Very good. Agora vocês vão fazer sem mim, tá? Todos juntos. 1, 2, 3, go. Eu pego o livro, O livro, eu eu abro o abro o livro livro, eu e eu fecho o fecho o livro. livro. Very good. Muito bem. Agora a gente vai finalmente aprender em inglês, tá? Qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Pego o Eu livro. pego o Oramos. livro. Eu pego o livro. Muito bem. In English, take. I take. I take. Depois, and next. O livro. Eu abro o abro. livro. Open. I open. I open. I open. I open. Very good. E depois, and next. I close. Close. I close. I close. I close. Ok. Agora eu vou fazer a série para vocês toda em inglês. Vocês vão fazer comigo, mas ainda não falem nada, ok? Look at me, listen to me, but don't say anything. I take the book. I open the book. Open the book. I close the book. Now you say with me. You say with me, ok? Não é ouvir e repetir. You say with me. I take the book. Take the book. I open the book. Open the book. I close the book. Close The the book. book. Very nice. Now it's your turn, ok? I won't help. Eu não vou ajudar. Ready, set, go. I I take the take the book. book. The book. I I open the Open book. the book. I close. I I close the close the book. book. Ah, very nice. Good job. Good job, guys. Bom, sobre a série que nós acabamos de aprender. O que eu faço primeiro? What do I do first? I I take the take. book. Take the book. I take the book. And then I I open the Open the book. book. I open the book. And then, I I close Close the the book. book. now do it with me. I take. the book. I I take. 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 I I take. take. I open. I open. 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 I open. Good Open. job. I close. I I close. I close. I I close. close. I close. I I close. close. Very good. Now you do by yourselves. You go. 1, 2, 3, go. I Take take the the book. book. The book. I I I open the open book. the book. I I close the book. close the the book. book. Ok. Ok. First question. O que eu pego? What do I take? The The book. book. The book. Very nice. What do I open? The book. The book. What do I close? The The book. book. I close the book. Okay.
Very nice. What do I take? I take the book. What do I open? I open the book. What do I close? I close the book. Agora, nós faremos perguntas uns aos outros, ok? A gente pode repetir a pergunta, a gente pode repetir a pessoa, tá? Você pode perguntar para uma pessoa que já foi perguntada, não tem problema. Só tem uma regra. A gente não pode falar o nome da pessoa no início. A gente fala no final. Tudo bem? Então eu vou perguntar assim, What do I open? Cynthia. Ok? Alright? O nome da pessoa vai no final e não no início. Eu começo, ok? What do I open? Cynthia. Você pode falar de novo? What do I... Book. Very good. Agora você pergunta para outro colega. Pode ser qualquer uma dessas três perguntas que a gente fez, né? What do I take? What do I open? What do I close? Mas eu não sei perguntar. Eu te ajudo, não tem problema. Você pode também... Lembra da pergunta em português? Você lembra das perguntas em português? O que eu pego, o que eu abro, O que eu fecho. eu abro, o que eu fecho. Muito bem. Você pode fazer essa pergunta em português, não tem problema. Você faz a pergunta e no final você diz o nome de um dos colegas que está com a câmera aberta. Mas eu não consigo ver ninguém. Você não Como consegue que eu ver? sei o nome? Não sei como. Eu só tô vendo você. Tá, tudo bem. Faz uma pergunta então para... Não, mas aí essa não é a ideia. Olha, eu vou te dizer os nomes, você escolhe um, tá bom? Mas Sirlene, Rebeca, Fernanda, Lisandra, Felipe e Fabiana. tá. O que você close, Sirlene? I close the book. É um método de ensinar inglês bem legal. Você, Dana? Ó, Esqueci. eu vou facilitar aqui, ó. Eu vou colocar as perguntas no whiteboard, ok? Ok. Vamos lá. Nós temos. Quem se lembra das perguntas? Podem me ajudar? What do I take? What do I take? What do I open? And what do I close? Perfect. Pode ir, Shirlene. Lembra que o nome é no final, tá? Certo. What do I open, Fabiana? I open the book. Fabiana, sua vez. Pode perguntar. What do I close? What do I close? Felipe. You close the book, Fabiana. Agora, Felipe, você pergunta para alguém. What do I take, Valdemira? I take the book.
Valdemira pode perguntar agora. I close. What do I close? Não lembro o nome das. A Cíntia. What do I close, Cíntia? Não, papai. Bull, close bull. Achou o carrapatinho dele? Very nice. Vou pegar a lanterna. Very good. Muito bem. A gente Thank vai you. parar aqui. E eu só queria explicar um pouquinho para vocês por que que a gente colocou o nome no final e não no início. Dessa forma, ninguém sabe se a pergunta vem para si. Então, todo mundo mantém os ouvidos bem atentos, tá? Então, isso é para que todo mundo preste atenção. E se estiver prestando bem atenção, vai conseguir entender melhor os sons e as palavras, né? Que estão sendo faladas. Muito bem, nós vamos seguir. E agora nós vamos continuar fazendo algumas perguntas, tá? Tá, vamos lá. Primeiro, o que eu faço primeiro mesmo? Quero ver quem prestou atenção. O que eu faço primeiro na série? I Take the take. book. I Take the take the book. book. Eu pego o livro, né? O que mais eu posso pegar? Posso pegar um lápis? Can I Yeah. take a pencil? Yes. Yes. Yes, I can. Can I take a cell phone? Yes. Yeah. Yes. Can I take an elephant? No. No, you can't. No, I can't take an elephant. It's too big. Can I take a planet? No. Planeta. Can I take planeta? No. No. Too heavy. Ok. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem souber, responde em inglês. Quem não souber, pode responder em português, tá? O importante é a ideia. What else can I take, Rebecca? You can take a ball. A ball. Very good. What else can I open, Fernanda? You can open. Pode ser algo grande. You can open the refrigerator. Good. What else can I close? Ainda vai Sheila. descer, Giovana? You close the window. The window. Very good. Okay. So now we have more questions. Ok? Então, Cíntia, você gostaria de começar a fazer as perguntas? Não? Tudo bem. Júlia, você gostaria? Fala a pergunta e diz o nome do amigo no final. Deixa eu ver. Tô com Eu acho que Júlia o aí, som né? dela não tá. Tá como Júlia. Tá bom, posso fazer. Peraí, deixa eu ver. What can I open? Rebecca. You can open the door. Very good. Now you go, Rebecca. What can I close? Lisandra. You can close
The door. Lisandra, you go. What can I take, Shirlene? You take a pen. Very good. What can I close? Aline. Aline, seu microfone está fechado. I can close my computer. Very good. Okay. Okay. Very nice. You did so well. É a primeira aula de vocês e olha quantas perguntas e respostas vocês já deram. Muito bem, muito bem. Agora, para a gente terminar a nossa aula, eu queria pedir um voluntário para recitar a nossa série, a nossa primeira série. Quem gostaria? Não briguem, por favor. Felipe, ótimo. Então, Felipe, the stage is yours. Okay. I can take the book. I take the book. I open the book. I close the book. Fabiana, ele recitou direitinho? Você adicionaria alguma coisa na recitação dele? Não, mas tá certinho. Tá certinho? Fernanda, você adicionaria alguma coisa? Não, tá ótimo. Very good, Felipe. Nice job. It was perfect. Thank you. Muito bem, gente. Então, essa é uma aula, né? Uma amostra de como funciona uma aula de série, tá? E agora eu vou tratar de alguns aspectos com vocês. Bom, normalmente são 2 aulas de série seguidas e uma aula de música, tá? E a gente tem aí algumas coisas. A primeira delas, eu percebi que vocês logo perceberam, que o nome vem depois, porque dessa forma todo mundo presta atenção, né, durante as perguntas, e todo mundo pensa numa resposta. Então, ainda que a pessoa não seja escolhida para responder publicamente, ela já fez esse movimento de pensar numa resposta. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Outra coisa é que a gente, né, como a gente já falou em outros momentos, a Alison falou também na entrevista, a gente começa na língua materna, porque primeiro a gente trabalha as ideias. E depois a gente. Ela até usou o exemplo da ponte, daquela ponte que. Tem um nome específico da ponte, eu esqueci. Aquela ponte que desce e sobe novamente, né? Que a gente. Isso mesmo. Então a gente usa a língua materna para que a criança, para que o aluno possa atravessar. E uma vez atravessado o percurso, a gente sobe de novo e não precisa mais utilizar, porque ele já vai se sentir confortável, tá bom? Tem algum outro aspecto da aula que vocês gostariam de mencionar? Alguma coisa, algum aspecto metodológico, alguma dúvida? Você chegou a comentar, acho que na primeira aula, que podem ser 3 aulas de meia hora ou Isso. 2 aulas de 45 minutos. Quando é de Uhum. 45 minutos, você corta a série no meio e faz como que... Porque foi meia hora, dá para fazer uma série, é isso? Ótima pergunta. Não, então, a gente tem o tempo ideal, que é o tempo da atenção, né? Que é o tempo de 20 minutos, e a gente tem essa disponibilidade das famílias, que normalmente são 3 tempos de 30 minutos ou 2 de 45. O que a gente faz é mudar as áreas que estão sendo estimuladas. Então, por exemplo, a gente tem uma página no nosso planejamento só com atividades, como se fossem brincadeiras. E aí, por exemplo, nos tempos de 45 minutos, essa página de atividades ela é bem usada. Mas as brincadeiras, elas são para relembrar a série. Vou te dar um exemplo.
A gente vai brincar de mímica, mas só pode responder com frases, tá? Com frases. Normalmente essa brincadeira é feita quando o aluno já aprendeu várias séries. Então, eu vou começar, tá? Eu vou fazer a minha série, minha mímica. E aí os outros amigos têm que levantar a mão e aí eles vão dizer: Ah, I take the book or I open the book. Então eles estão brincando, mas estão revisando aquilo que foi dado. Isso é uma forma que a gente tem de preencher esses 45 minutos de aula com atividades que reciclem a atenção deles, tá? Que eles ainda estejam ali envolvidos e interessados, e alternando, entendeu? Dessa forma a gente consegue, é como a gente trabalha. Pode falar, Karina. Então, essa segunda parte da aula, eu vi que você partiu do pressuposto que a gente já tem um mínimo de vocabulário, né? What else can I take? What else can I open, né? Então, porque nós somos adultos, mas a criança, ela não tem esse vocabulário, né? Então, a gente faz esse primeiro momento em português e vai traduzindo para eles como que seria assim, porque igual os meus são muito pequenos, né? Provavelmente eu procurar o material que vocês enviam, né? Não tem as séries escritas, né? E aí, como que a gente conduz isso? Então, nesse primeiro momento, a gente literalmente faz Can I take a lápis? Can I take a caderno? Porque a gente entende que esse pedacinho, essa palavrinha, que ele ainda não sabe em inglês, ele é menos importante do que a estrutura, do que a ideia da frase, né? E eles são encorajados também a responderem em português. Se eles não souberem responder, né, na hora que estão se perguntando, what else can I open? I can open a janela. Meus olhos, minha boca, né? Eles são encorajados a responderem em português. E aí, à medida em que eles forem ganhando vocabulário, eles vão conseguir fazer essas variações, né? Das séries que é quando eles começam a criar as próprias séries. Legal. Aline? Tá um pouquinho de barulho aqui. Tudo Tá bem. tendo festa, mas não podia perder aula. Vocês podiam dar um exemplo dessa aula de música? Como funciona? Que tipo de música são? Ó, primeiro eu vou só relembrar a razão de existir uma aula de música a cada 2 aulas de 45 minutos, tá? A gente também já fez com alguns grupos a seguinte divisão. A gente divide o tempo, né, de 2 aulas de série em um tempo de 45 minutos, e aí na segunda a gente tem o tempo. Na verdade, não, a gente tem série e música em 2 aulas. Isso também é possível. Mas por que a gente prefere 2 aulas de série e uma de música separada? Porque nas escolas da Charlotte Mason, ela defendia muito as pausas, que a gente precisa dar esse intervalo para que, né, a criança possa descansar e isso favoreça todo o processo de aprendizagem. Só que essa pausa não necessariamente precisa ser uma pausa passiva, né? Ela pode ser um descanso ativo. Então, essa foi a forma que a Charlotte Mason indicou. Inclusive, isso foi algo que ela trouxe ao método, tá? O François Gouin, ele fazia só as séries. Quem trouxe a terceira aula de músicas foi a Charlotte Mason. A ideia é exatamente a mesma. As crianças vão entender o que essas músicas significam, primeiro na língua materna, e elas depois vão aprender como se fala em inglês. A gente apresenta pelo menos 2 músicas na mesma aula, tá? 2 ou 3. Porque também por conta de um princípio da Charlotte Mason, né? Que ela diz que a gente tem que servir para as crianças um banquete de ideias vivas.
Então, pensa num banquete de Natal. Cada pessoa da família vai ali e coloca no seu prato aquilo que mais gosta. E não significa que ela não goste das outras coisas ou que ela não conheça o sabor das outras coisas. Significa só que ela tem um relacionamento melhor ali com a rabanada do que, de repente, com as castanhas, né? Ela prefere o Chester ao pernil, né? Não significa que ela não saiba o gosto do pernil, mas ela prefere o Chester. Então, ela vai colocar um pouquinho mais de Chester no prato. Então, quando a gente oferece 2 ou 3 canções para as crianças, a gente está seguindo esse mesmo princípio. A gente sabe que elas vão se interessar por uma música mais do que pela outra. E isso vai fazer com que ela tenha uma compreensão melhor, porque ela gostou daquela música. Então, a ideia é a mesma. Eles vão aprender em português, eles vão cruzar a ponte para o inglês e eles vão cantar, o que é divertido. E isso também costuma ser uma dúvida, né? Se também tem música para os adultos. Também tem música para os adultos. As músicas não são só para as aulas com crianças. Tudo bem, Aline? E o repertório, então, são músicas infantis populares, músicas de roda, músicas que tenham cantadas, né, e conhecidas. Eles São podem sugerir normalmente... músicas também ou a gente escolhe? Não, então, são músicas, normalmente músicas de roda, canções de niná, músicas tradicionais, músicas que tenham sido compostas no idioma, não são músicas traduzidas, né? São músicas próprias daquela cultura. E a gente procura sempre que sejam músicas relativamente curtas. E ainda que seja uma música que originalmente seja longa, a gente corta em estrofes, tá? Para que não fique aquela música de 3 minutos em uma aula, né? Tipo, too much. Então, é dessa forma, tá? Mas a gente sempre procura, isso até mesmo antes de migrar as turmas para GC, sempre procurar canções que tenham um valor literário, digamos assim, né? Que sejam bem escritas, que tenham um bom vocabulário, um belo vocabulário, uma boa melodia, tá? Isso são valores para a gente também. Cíntia? Então, assim, eu não sei nada de inglês. Aí eu tinha visto no site que existe a possibilidade de ensinar. Mas aí então é necessário que o pai tenha algum tipo de nível, porque todo mundo aí pra mim sabe inglês, eu que não sei, só tô perdida aqui. Não. Mas aí, então não seria possível uma mãe que não sabe, porque se começar com desse jeito assim, eu não vou saber nada, não vou saber nem, Não, mas... tipo assim. Não vamos tomar esse caminho agora. Veja, olha, pensa assim, numa mãe educadora. Você é uma mãe educadora? Você educa seus filhos em casa? Então, antes de educar seus filhos em casa, você já tinha alfabetizado alguém? E seu microfone está fechado. Eu tô as duas, eu não estou alfabetizando, mas na pré-alfabetização elas já estão sendo alfabetizadas porque elas deslancharam mais rápido do que eu imaginei, mas não era o meu intuito, tanto que eu nunca sentei com elas com a apostila, mas elas já, como elas têm Mas você acesso já tinha feito isso antes? Você já tinha alfabetizado outra criança? Não. 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 E, no entanto, mas você eu fui alfabetizada em alfabetizar. casa. Eu fui alfabetizada em casa, então talvez tenha uma coisa a ver com isso, não sei. Não, mas então, eu te provoquei nessa direção, porque assim, quando uma mãe obstinada, uma mãe educadora obstinada, ela consegue fazer esse movimento de aprender para ensinar, tá? Isso é possível. E aí, o que a gente precisa pensar aqui é na sua cartela de estratégias. Como você vai fazer? Você vai se matricular na aula para você aprender e depois elaborar a aula para elas, né? Você vai fazer do zero, você vai desenvolver aí as séries e vai. A gente precisa pensar numa estratégia. Possível? É possível. É possível. Mas aí a gente, é claro, você vai ter que fazer esse movimento de aprender um pouquinho antes para ensinar. Mas aprender igual as escolas que ensinam, assim, na Wizard, desculpa mencionar nome, essas escolas. Não, tudo bem. Que, tipo, eu já tentei nessas escolas. Não, mas então, essas escolas... É muito difícil para quem não tem nada. Não, essas escolas, elas se propõem imersivas.
Então, é justamente essa é a vantagem desse método. A gente pode utilizar o aporte da língua materna. E isso facilita muitas coisas, né? Primeiro, para o aluno, que vai entender tudo o que ele está falando, porque assim, você pode ter sentido essa insegurança. Mas aquilo que você falou em inglês, você sabia o que você estava falando, certo? E isso facilita também para quem está ensinando, porque aí a gente não precisa fazer muitos malabarismos, né? Para ensinar, porque a criança está segura, ela não está aflita, com medo de não saber, sabe? Mas me chama no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? A gente pode pensar em alguma coisa, alguma estratégia. Vilma? Eu tenho duas perguntas. Esse método GC, ele é para ser aplicado depois daquela etapa do inglês vivo, né? Criança que já fez, ou dali dá para tirar alguma coisa? A gente recomenda a partir dos 4 anos. Uhum. Tá. Outra coisa, você falou até quando a criança começar a criar suas próprias séries. Uhum. Então, você falou aí, I take the book, I open the book. Aí a criança vai criar em cima dessa estrutura e só colocando um outro objeto, por exemplo, I take the pencil case, I open the pencil case. Ou ela vai criar um. Existem estágios, tá? Uhum. Nesse primeiro momento, ela vai mudar realmente só ali o substantivo. Num segundo momento, que é logo, assim, é bem, bem próximo, ela vai conseguir brincar com os verbos e escolher quais verbos ela quer usar, porque ela já vai conhecer uma boa quantidade. E aí, num terceiro momento, ela vai começar a mudar o tempo verbal desses verbos. Então, o I take vai virar I took, I will take, ela vai começar a brincar com o tempo aí desses verbos. E isso vai se aprofundando no estudo gramatical de forma, né, da mesma forma como seria em português, tá? Mas no primeiro momento, sim, ela vai mudar ali os substantivos, tá? E aí, à medida em que ela for ganhando segurança e repertório, 2 vezes 2. mexendo também nos verbos e nas estruturas das frases. Obrigada. Nada. Felipe? Oi, eu estava escrevendo aqui para não esquecer. Diga. Juliana, a primeira pergunta é porque eu fiquei em dúvida com relação à música, Uhum. porque você falou que usa 2 ou 3 músicas em cada aula, né? Quando é a Uhum. aula da música. Mas aí, por exemplo, se for dividir a música, aí você usa, por exemplo, um pedaço de uma música em uma aula, e aí usa outra música, e aí continua essa música em outra aula, ou você divide nesses 3 tempos a mesma música? Não sei se eu. Eu entendi sua pergunta, eu entendi. Não, então, a gente vai dar um nome, a gente vai batizar as músicas. Vai ser a música um, 2 e 3. Uhum, E até que a gente consiga trabalhar todas elas, a gente vai continuar com a mesma um, 2 e 3. Então, eu vou ter, por exemplo, hoje é uma aula de música. Aí a gente vai a primeira estrofe de cada um. Acabou, a próxima aula é série, a outra é série. Quando vier a aula de música de novo, eu relembro aquilo que eles já aprenderam da música e passamos para a segunda estrofe. E vai assim até que eles encerrem esse ciclo das primeiras músicas. E aí, normalmente, como a gente encerra? Qual que é o wrap-up das músicas? As crianças ainda não alfabetizadas, elas desenham a música, elas fazem uma ilustração da música. E as crianças que já têm habilidades motoras já mais desenvolvidas, elas fazem a cópia da música, tá? Mas essa parte de ler e de escrever, ela é sempre depois nesse método. Na primeira etapa é ouvir e falar muito. E aí, como uma celebração dessa oralidade que foi desenvolvida e estimulada, a gente faz um registro no caderno, se for o caso. Tá? Mas é uma ideia muito poderosa desse método é que nós não estamos tentando criar um produto em cima daquilo que os nossos filhos sabem. Então, a uhum, gente se preocupa menos com as folhinhas e com essas coisas, né? O caderno, ele vem
depois. Ele vem depois. Primeiro, os alunos vão falar relacionamento com aquele saber. E aí depois vem os registros, tá? É. Aí, Juliana, deixa eu só ver se eu entendi. Por exemplo, se forem 3 músicas, Uhum. aí nesse dia da aula da música, eu vou ter um tempo para trabalhar uma estrofe de uma música, da música 2, a primeira estrofe da música 2 e a primeira estrofe da música 3. Aí na Isso. próxima aula, vou trabalhar a estrofe 2 de cada música, da música um, da música 2, da música 3. Aí vou seguindo. Isso partindo do pressuposto de que as músicas são mais longas. Mas, Sim. por exemplo, a gente tem músicas que são bem curtinhas e que tem uma estrofe só, e que você já dá conta dela em, assim, em 2, 3 aulas, porque é só o tempo deles memorizarem, tá? Música com estrofe mesmo vai ser bem depois. No início são versinhos, são canções de roda mesmo, que são bem simples. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, Uhum, rapidinho. Porque a minha filha de 6 anos, eu usei o inglês vivo com ela. uhum, E aí, o meu de 2 anos, agora, eu comecei a usar o inglês vivo também. Aí uhum. veio essa formação. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu sigo lá a lesson plan, né? E Uhum. aí eu faço só em inglês com ele. Isso. Aí eu fiquei em dúvida se eu fazia, tipo, essa variação que vocês fazem de falar em português, em inglês e voltar para o português para ter a compreensão e falar em inglês, ou se eu sigo só com o inglês, como eu já venho fazendo, entendeu? Quantos anos ele tem? Tem 2. 2 anos. Veja, são abordagens diferentes, tá? Sim. O material desenvolvido que foi desenvolvido do Inglês Vivo, que foi desenvolvido no início da nossa escola, ele Uhum. é um material de imersão, tá? E o que eu te diria, como uma mãe que cria filhas em imersão, é que se ele está respondendo bem, conclui o Inglês Vivo. Vai até o final com esse material, fazendo da forma como está prevista na Lesson Plan. Vai funcionar. E aí, depois que ele terminar, aí você pode pensar em outras lições para ele, já no método do Guan, né? Para ir avançando, tá? Já que a ideia é fazer lições formais, você depois pode fazer. Mas com 2 anos, eles ainda são muito flexíveis em relação à linguagem, né? Uhum. Tanto que tem, assim, a gente sempre conhece uma família que se mudou para outro país com uma criança novinha. Se os pais não cuidarem, a criança até esquece o idioma, até esquece o português, porque eles ainda são muito, muito flexíveis mesmo. Então, Uhum. o que eu te aconselharia é, se ele está acompanhando bem, se ele não apresenta nenhuma resistência, se você consegue conduzir bem, você já tem esse material, não tem por que colocá-lo debaixo do tapete. Conclui, Uhum. e aí com os mais velhos, e quando ele for ficando mais velho, aí você pensa nas lições formais, já migrando pro método do François Guan. Legal. Muito, muito obrigado e Deus abençoe vocês. Uma bênção, viu? Amém, amém. Obrigada a você por participar. Perdi a live porque eu assisti. Tilene, pode falar. Boa noite, pessoal. Bom, falar com você, Juliana, e com a Cíntia, porque o drama da Cíntia, de certa forma, é o meu também. Honestamente, eu não sei nada, nada sim, eu não posso dizer que nada, nada. A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo uma coisa aqui, outra aqui. Mas, assim, eu vou ser bem honesta com você, eu tenho um trauma de inglês, né? Eu já tentei aprender muitas vezes, é, já paguei curso e tentei, aí por fim desistir, porque é sempre essa abordagem que você falou mesmo, questão da imersão. E aí, assim, causou uma trava em mim, de tal, assim, até eu entrei na faculdade fazer letras em inglês. Aí, minha base era só o quê? Segundo grau, na época, né? E acabou que eu não terminei o curso. Porque eu travava, aquele negócio de falar só inglês, e aí eu ficava perdida. Então, assim, eu tenho um trauma dessa coisa, de ter que falar e aprender dessa forma, não sei, alguma coisa em mim, eu preciso virar essa chave e não consegui ainda.
Mas eu achei interessante essa nova abordagem. Na verdade, eu nunca nem tinha escutado falar, mas eu Se achei, perdeu no tempo, infelizmente. olha, de verdade, olha, que eu já procurei muita coisa e nunca ouvi falar dessa abordagem, mas eu achei muito interessante, porque mesmo sem, apesar de, igual a Cíntia falou, eu não sei nada, mas assim, nós não sabemos nada, Cíntia, mas a gente conseguiu entender o que estava acontecendo, a gente conseguiu falar alguma coisa, pode ser que a gente não tenha falado certinho, mas a gente conseguiu saber o que que a gente estava falando, e a gente sabia, a gente, igual você falou, né, Juliana, a ideia, a gente sabia da ideia. A gente não ficava perdido igual nessas outras aulas tradicionais aí, que você, e agora? O que que eu falo? Não sei nem o que que eu estou falando, não sei o que que eu estou fazendo aqui, sabe? Aí a minha pergunta, Juliana, é assim, meus dois filhos, minha filha já está, está entrando no ensino médio, ela está na escola, porque é toda uma história que não vem ao caso aqui, mas eu já tentei com eles o ensino domiciliar, aí por causa das questões que eu não vou falar aqui agora, mas eu tive que voltar para a escola, enfim, ela está no 9º ano, meu filho está no 6º, mas assim, eles têm verdadeiro pavor da escola, eles gostariam de estar em casa, sabe? Mas eles gostam, eles têm vontade de aprender inglês e eu também tenho vontade. Então, você acha que, por exemplo, nós três poderíamos aprender juntos, assim, ao invés de eu aprender e ensinar para eles, nós três já fazermos o curso juntos, por exemplo? Sim, inclusive esse foi um dos conselhos da Alison, né? Ela falou assim no final, take a leap of faith, tipo, dá esse salto de fé para É aprender com verdade. seus filhos. É possível, é possível. Acho que daria super certo. E vocês também vão ter uma coisa que é muito valiosa, que é com quem praticar depois da aula, né? Uhum. Então, acho que sim, vai dar Obrigada. super certo. Imagina. Fernanda, Olá, boa noite. boa noite. Ju, eu tenho uma dúvida se essa metodologia vai ser aplicada para os outros idiomas também. Sim, sim. A gente já tem atualmente aula de espanhol e de alemão utilizando essa abordagem. Nós temos o sonho de aumentar, de ter outros idiomas, né? Mas por enquanto a gente tem só para inglês e espanhol e alemão. Certo. E eu tenho mais uma dúvida também. Eu sei que o foco inicial é a oratória, conversar, músicas, mas no decorrer do processo, como funciona? Existe um material, assim, à medida que vai andando, né? Eu queria entender como é que Então, funciona isso. à medida em que vai andando, a gente usa bastante o caderno e a gente sempre recomenda também algumas leituras. Algumas leituras para serem feitas pelo aluno e outras para serem feitas como leitura em voz alta mesmo, alguém lendo para o aluno, tá? Nesse momento, a gente ainda não tem, e o método também não prevê nenhum, a gente chama de workbook, né? Nenhum Uhum. livro de atividades, Sim. nenhum, tá? As atividades são mais orais mesmo, e à medida em que esse conhecimento vai se consolidando, eles vão escrevendo, eles vão fazendo as próprias anotações. Certo. Tem mais uma. Eu queria saber também como é que funciona esse teste de nivelamento para crianças, assim, quais são as turmas que vocês têm, em nível intermediário, avançado? Eu não sei como funciona nesse caso. Uhum. Então, o teste de nivelamento antigo, que era para as turmas de imersão, ele era assim, a gente mostrava uma imagem e pedia para a criança fazer uma narração daquela imagem, da forma como ela soubesse, de preferência em inglês. Uhum. Agora, o que a gente faz? A gente checa se a criança tem alguma experiência com inglês. Então, se a mãe diz assim, não, tem, já estudou inglês durante 2 anos. Uhum. Aí a gente já pega uma turma que não está no início, que já está com séries mais complexas, tá? Certo. E a gente faz um teste. Depois desse teste, o professor entra em contato com a mãe e fala assim: como foi a primeira aula? Deu tudo certo? Ela Uhum. ficou confortável? Ela achou difícil? Ela achou fácil? Porque como a gente usa a língua materna, é muito mais fácil o aluno se adaptar. Mesmo que não. Eu até contei para vocês a minha experiência na segunda-feira. Eu tirei 4 meses de licença maternidade, fiquei 4 meses sem aula de francês. Os professores foram muito à frente
E quando eu voltei, eu ainda consegui me adaptar, porque como usa a língua materna como aporte, os alunos normalmente se adaptam. Agora, se a mãe fala assim, não, olha, nunca teve experiência com inglês, só aquele inglês assim da escola, que é blue, red e yellow, aí a gente coloca numa turma iniciante, tá? Então, esse é o novo processo hoje. E é claro, a gente procura que as crianças estejam não exatamente na mesma idade, mas numa faixa etária parecida. Então, a gente tem ali de 4 a 6 anos, 7 a 9 anos, 9 a 12 anos, tá? A gente procura dividir as Bom, crianças assim. obrigada. Nada. Maria Rodrigues. Será que ela tá aí ainda? Maria, você ainda está aí? Oi, Juliana. Oi. Tá me escutando? Sim, Eu não vou ligar minha câmera porque a internet está travando. Eu acho que não vai dar certo. tudo bem. Mas deixa eu te fazer a pergunta. A questão de que minha filha tem 6 anos, ela já teve contato com o inglês vivo, mas foi muito pouco. Eu não consegui porque eu também era zero, não sabia nada. Então, eu tinha que ter muito tempo para mim aprender antes de passar a lição para ela e acabei não conseguindo me adaptar. Uhum. Nesse caso, né, se eu matricular ela eu só ligando e ficando do lado dela, sem eu precisar estar, sendo que ali eu vou escutar, eu vou acabar, se eu me interessar até, eu vou aprender, né? Por conta da facilidade que eu vi na aula de hoje. Mas assim, se eu não tiver tempo de eu estudar para me ensinar ela só com ela as duas aulas que ela vai ter, ela vai conseguir Vai, se não, ela vai engajar, conseguir acompanhar. E uma forma de você acompanhar o desenvolvimento dela também é que são com os exames. A cada 3 meses, um trimestre, né? O nosso ano letivo, a gente divide também da forma como a Charlotte Mason aconselhava. São 3 trimestres. E aí, no último trimestre do ano, né, ali para fechar pertinho do Natal, as crianças fazem projetos daquilo que elas aprenderam durante o ano. Então, ao final de cada trimestre, ela vai passar por uma semana de exames. Nessa semana de exames, você vai conseguir ver mesmo tudo aquilo que ela aprendeu. Então, é claro, a gente precisa da participação dos pais, em que sentido? A gente acredita que os pais são os protagonistas da educação das crianças. Então, a gente precisa que vocês acompanhem os recados no Schooled, que participem das reuniões, né? Se tiver alguma aula que tem alguma ingredientes ou material extra, a gente precisa que vocês disponham para as crianças. Mas no que diz respeito a aprendizado das séries e das músicas, você pode ficar tranquilo que o professor vai fazer toda a abordagem, tá? Ok. Aí, quando, um exemplo, né? Ela vai entrar agora e a cada 3 meses, né? A cada trimestre, ela vai fazer Isso. essas, como se fossem provas, né? Aham. Aí, quando chega assim, para ela passar de nível, é vocês que dizem, não, ela acho que esse nível aqui ela já tá bom, ou não, a cada trimestre ela vai subindo de nível automaticamente. Na verdade, cada aula, vocês vão conseguir acompanhar isso também. Cada aula, o nível vai subindo. Por exemplo, a segunda série que as crianças aprendem já não tem só três frases mais. Já tem 5 frases. Então, assim, a cada semana eles vão ganhando mais vocabulário e as séries também vão ficando mais desafiadoras. Certo. E questão, tem diploma, certificado, alguma coisa assim? Olha, nesse momento, o que a gente pode dar é um histórico escolar. O nosso Schooled, o nosso ambiente de alunos, ele permite que você imprima o boletim, tá? E se for necessário, Uhum. a gente também pode dar uma declaração de que o aluno Certo. estudou ali do período tal ao período tal. Mas a gente não tem ainda um diploma como de uma escola, tá? Isso a gente ainda não tem. Aí, no momento, tá abrindo novas salas, no caso, quando eu colocar ela, vai ser todos os alunos que vão começar igual com ela? Então, isso vai. Quantos anos ela tem, você disse? 6. 6? 6 anos? Isso? Sim. Então, ela vai entrar numa turma nivelada para 6 anos.
E aí, na verdade, isso é uma coisa que a gente pode conversar caso a caso. Porque eu tenho turmas que estão no início, com 6 anos, e eu tenho turmas que já começaram. Então, a gente pode conversar. De repente, se ela já tem alguma experiência, se você quer que ela avance um pouquinho mais, a gente já pode colocar numa turma que já existe. Não, não tem problema. A gente tem bastante oferta de turma nesse momento. A gente tem turmas que estão mais iniciantes e tem turmas que estão mais avançadas. Tá, ok, obrigada. Tá bom? Eu acho que a próxima é o Mário Henrique, eu acho que eu lembro o nome. iPhone MH é Mário Henrique, não é? Não sei se ainda está aqui. Oi, é isso mesmo. Oi. Eu tô apanhando aqui ainda dessa transmissão aqui. Juliana, eu não vou abrir a câmera também porque eu tô com alguma dificuldade aqui com a imagem. Mas assim, eu gostei muito da proposta de vocês, eu achei muito interessante. Eu sou formado em inglês, estudei inglês, mas assim, foi um curso de 7 anos, estudei na minha adolescência, não pratico inglês, assim, no dia a dia, mas quando eu falo com alguém, as pessoas, você estudou inglês, as pessoas percebem isso. Mas eu tenho visto as minhas crianças hoje já com uma proposta diferente, porque eu estudava inglês no contraturno, eu ia de manhã para a escola e à tarde eu fazia um curso de inglês. E as Uhum. crianças agora, as escolas perceberam isso e acrescentaram o inglês, ela tem inglês todos os dias. Mas é 1 hora por dia ali, seria uma aula por dia. Mas eu ainda sinto muito lento o processo e eu gostei demais da proposta de vocês. E aí eu tenho algumas questões aqui para entender. Eu estou te fazendo pergunta desde o primeiro dia aí, né? Uhum. Eu gostei, a proposta da Chilene me agradou muito. Uma ideia de, por exemplo, montar uma turma familiar. Seria uma oportunidade de eu estar com os meus filhos, porque eles estão na escola regular. Eu gosto da ideia de fazer um contraturno, e aí o meu homeschooling seria nesse contraturno, né? Aí eu me organizo para estar com eles, a gente acaba fazendo as atividades extras. E uma ideia poderia ser essa. Eu já vi minha esposa também tentando fazer inglês várias vezes, com um professor particular, a coisa também não evolui muito. E aí, talvez, dentro dessa proposta, a minha filha tem 10, meu menino tem 7. Eu pensei da gente, de Uhum. repente, pensar numa turma juntos. Eu não sei se isso é uma ideia, mas alguma coisa, de repente, mais personalizada. Mas a minha pergunta, que talvez atenda aí o que o pessoal todo mundo curioso aí, querendo entender, é se vocês têm um programa dentro de uma perspectiva temporal. Por exemplo, em 5 anos a gente conclui, o garoto forma. Vou formar, você acabou de dizer que não tem o diploma, mas assim, a gente encerra o ciclo em 5 anos, em 3 anos, se tem isso, se tem os níveis e quanto tempo seria isso. Entendeu? Acho que assim, a minha pergunta primeiro é essa, se dá para formar uma turma. A minha ideia inicial era eu aprender para ensinar os meninos, mas talvez seja melhor que a gente faça com o professor, todo mundo junto, e essa questão do tempo também, como é que seria essa progressão no curso. Porque eu acho que isso aí estimula, né? Ou a ideia é só ir conversando e fazendo as séries, isso é indefinido, enfim, você vai ficar aqui o tempo que você quiser, até eu achar que é necessário. Enfim, acho que é essa o meu questionamento aí hoje. Então, sua pergunta é muito boa e é uma dúvida recorrente. Olha, o que a gente tem hoje é o seguinte: o nosso programa de inglês, ele é um programa inspirado numa disciplina que era dada nas escolas da Charlotte Mason, certo? Então, a gente tem os ciclos que andam junto com a escola. A gente tem a educação infantil, ali o ciclo da educação infantil. A gente tem a escola prima, segunda, tércia e quarta, que é o ensino médio, tá? Então, o nosso programa de inglês, ele acompanha todos esses níveis. Então, a gente tem aula apropriada para todos esses níveis. E um aluno que começa pequenininho, se seguir o programa da forma como, por exemplo, a Charlotte Mason seguia nas escolas dela, no ensino médio vai conseguir ler textos bem avançados, né, de literatura, como Shakespeare, como Tolkien, tudo em inglês mesmo, sem a tradução. Então, é isso que a gente tem hoje, tá? A gente tem ali os ciclos que acompanham a escola. Mas no seu caso, seria meio que uma turma familiar. Então, a proposta seria um pouco diferente, né? Porque você e sua esposa já não estão mais na escola. Então, a gente pode conversar, porque o ideal é que contemple, porque assim, por exemplo, a Charlotte Mason, ela acreditava que até mesmo na língua materna, um aluno não deveria, por exemplo, estudar gramática antes dos 10 anos.
Então, para que a gente, ele tem que desenvolver uma série de habilidades antes de começar a estudar gramática de fato. Então, para estudar uma língua minoritária, a gente tem que atender esse. É claro que a gente não vai ficar 10 anos estudando antes de estudar gramática, vocês vão ver que não. Mas a gente tem que atender alguns critérios. A gente precisa que os alunos alcancem aí alguns estágios de desenvolvimento para que esse ensino da gramática seja vivo de fato, que eles realmente entendam a gramática. Porque vocês vão reparar, quando a gente começa a estudar a gramática com eles, a gente começa instigando que eles tentem adivinhar algumas coisas. Que eles tenham. A gente estimula a intuição deles. Por quê? A gente quer que eles entendam as coisas. E não só que eles memorizem ali para fazer um exame. Então, é isso que a gente faz. Mas, é claro, em casos específicos, eu já sou adulta e eu quero fazer curso de inglês, eu não vou ficar 13 anos estudando. Não, não vai. Aí a gente pode estimar, entendeu? A gente pode pegar o nosso planejamento e estimar ali numa linha temporal. Mas isso teria que ser feito individualmente, de acordo com a necessidade ali da família do aluno. Para uma criança, a nossa recomendação é que siga as etapas escolares, tá? Ali da escola prima, que seria do primeiro ao quarto ano, do primeiro ao terceiro ano, escola secunda, do quarto até o sexto, sétimo até o oitavo, tertia, e o ensino médio é a escola quarta, tá? Então, para as crianças, é isso que a gente recomenda. Então, nessa programação de vocês, você não tem, assim, nessa ideia, assim, livro um, livro 2, livro 3, assim, as séries iniciais, as séries, né, assim, eu já estou no nível avançado do método Guano. Não existe isso, então. Não, existe você estar avançado nas séries. Por exemplo, a gente, na aula de francês, a gente está na série 36. Na série 36, a gente já estuda séries com quase 10 frases e a gente também já está mudando o verbo. Não está mais só no verbo no presente, já está o verbo no passado também, já está fazendo perguntas no passado também, né? Então aí já é um nível intermediário para avançado. O nível avançado já seria mais ali, já conseguir dialogar com obras na linguagem erudita, né? Já conseguir ler Shakespeare, já ler as poesias, né? Que são também... a Charles Mason usava bastante poesia para os alunos mais avançados. Então, seria nessa direção. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta agora. Não, tá claro. Assim, na verdade, a perspectiva é completamente diferente do que a gente está acostumado. Não tem essa história do livro um, livro 2, livro 3. Vai Não. ser uma evolução pessoal aí, individual. É um negócio meio personalizado. Pode ser que eu demore mais numa série do que uma pessoa que vá mais na frente. Eu posso ir mais rápido em uma do que outra e tal. Entendi. Acho que a ideia é essa. E para a criança, ela vai acompanhando com a escola, ou seja, alguma coisa para estudar a vida toda. Não é um negócio que também que vai Sim, acabar aí. Uhum. sim. Uhum. Joia. Muito obrigado, viu? E parabéns aí Imagina. pelos esclarecimentos. Tá muito legal aí. Você tem conseguido esclarecer muita coisa, muito interessante. Obrigada. Aí agora acho que tem Vilma e Gabi, né? Shirlene, você levantou a mão de novo? Não? Ah, tá. Vilma, pode perguntar. Deixa eu ver se eu entendi. As turmas que vocês já têm, vocês adotam a metodologia de imersão. Aí agora que vai começar com o GC? Não, então. Ou já A tem? gente. Fiquei O que que é. perdida nisso aí. A gente, durante um tempo, a gente fez as duas coisas. A gente tinha as turmas de GC e as turmas de imersão, e a gente continuava abrindo novas turmas nos dois. O que a gente decidiu agora a gente não abre mais turmas imersivas, tá? Nossas turmas daqui para frente são todas GC. E algumas turmas em que a gente estava anotando aquilo que eu falei na segunda-feira, né? Que eram alunos que tinham até uma boa percepção auditiva, mas não conseguiam falar muito bem. Todas essas turmas estão migrando para a GC. Elas estão abandonando o planejamento antigo e vindo para o novo, tá? Uhum. E aí, onde elas estarão na série, se elas vão começar na série 1, na série 5, na série 10, aí os professores estão avaliando caso a caso. Está sendo um trabalho super minucioso de transição,
porque os professores estão, assim, manualmente. Ah, esse aluno aqui, eu acho que ele está um pouco mais avançado, então eu vou mudar ele de turma. Eu vou manter ele aqui. Eu vou começar esse planejamento. Os professores estão sendo bem cuidadosos. E a gente tem alguns grupos específicos que fluíram muito bem com a imersão, tá? São alunos que os professores não precisam mais recorrer à língua materna. Eles já conseguem apresentar tudo em inglês para esses alunos. Essas turmas a gente optou por não mexer. Então, tem ali uma minoria de turmas. Alguns alunos já tinham tido também outras experiências com inglês e tal. E aí a gente manteve essas turmas. Agora, turmas novas somente de GC, tá? Porque é o método que realmente, por experiência, a gente vê que os alunos têm mais sucesso. Tá. E só mais uma coisa, você até falou aí atrás, alguém perguntou sobre a idade das crianças, mas uma criança de 6 e 8 anos, por exemplo, que nunca, né, não tem nenhum contato com a língua, elas poderiam ser colocadas numa mesma turma? 6 e 8? Não, Ou é específico a idade? Aliás, conta só a idade ou o nível de conhecimento também? as duas coisas. As duas coisas. A gente tem, por exemplo, turmas de. O maior número de. Assim, a maior faixa etária, assim, a maior procura que a gente tem é de 7 a 9 anos, tá? 7 a 9 anos, a gente tem turmas de crianças muito iniciantes, que não tiveram, que tiveram pouquíssimo contato, ou que tiveram contato, mas não tiveram uma boa experiência, tá? Crianças que estão ali nas primeiras séries. E a gente tem crianças de 7 a 9 anos que já estão mais avançadas, por diversos motivos. Então, é por isso que quando a gente fala com as meninas do atendimento, quando as famílias falam com as meninas do atendimento, elas sempre vão perguntar se a criança já tem experiência com inglês. Sempre vão perguntar. Porque se a família levantar a mão e falar assim, não, ó, eu estou mudando eles para cá agora, mas já conhecem alguma coisa, não estão no zero. Eles não vão ser colocados numa turma de série um, entendeu? Eles vão ser colocados numa turma mais avançada. Gente, olha, errar é humano, erros acontecem. O aluno entrou numa turma e não se adaptou, a turma está muito fácil ou muito difícil, a gente conversa e a gente transfere, tá? Então, Uhum, quanto a isso, não se preocupe. Não se preocupe. uhum. Obrigada. Nada. Gabi, Oi, Juliana, boa noite. boa noite. É o seguinte, meu filho, vai fazer 4 anos daqui a 2 meses. Então, Uhum. ele já tem algum inglês, porque eu não sabia nada, comecei a estudar e preparei ele. Aí ele já tem, assim, já conversa bem e tal. Mas eu percebo que foram muitos altos e baixos, sabe? Tem hora que ele quer falar bastante, tem hora que ele não fala nada. A minha Uhum. curiosidade, assim, é saber na prática, essas crianças pequenas, como é que funciona isso, as aulas virtuais para uma criança tão pequena? Elas aceitam, geralmente elas aceitam tranquilamente ou Sim. atrapalham o professor de alguma forma? Então, antes de eu responder sua pergunta, eu só quero pedir para vocês segurarem aí, que eu quero tirar uma foto com todo mundo antes da gente sair. Então, segurem aí, não vão embora. Então, a gente recomenda que seja a partir dos 4 anos, porque a gente já até aceitou no passado crianças mais novas do que isso, mas a margem de erro era maior, tá? Então, a gente percebe que 4 anos é ali o mínimo para que a criança consiga participar de uma lição mais formal, tá? De uma lição mais formal. Mas eu comecei com meu filho com 2 anos e dava super certo. Sim, às vezes, né, quando é a gente, a mãe fazendo, ou o pai fazendo, o pai É já diferente. conhece ali a criança, já consegue envolvê-la. Agora, essa questão de ter o computador como um intermediador, isso pode ser muito desafiador para as crianças pequenas, tá? E assim, Gabi, eu tenho crianças de 4 anos que são verdadeiras ladies e lords na aula online, e eu tenho crianças de 9, 10 anos que fazem muita bagunça na aula online. Então, assim, no fim do dia, cada criança é uma criança, entendeu? Mas eu diria que, sim, os pequenininhos tendem a ter mais dificuldade, porque eles tendem a ter mais dificuldade de prender a atenção. Mas não é regra. Se eu dissesse que é regra, eu estaria mentindo, porque eu já vi com os meus olhos crianças de 4 anos participando de uma aula online super bem. Tá ótimo, obrigada. E Hum, parabéns pelo trabalho de vocês. Imagina, obrigada.
Olha, então, eu vou só compartilhar aqui com vocês agora um PDF que resume o que a gente oferece hoje. Porque eu não sei como cada um de vocês chegou aqui, tá? Mas nós somos uma escola que oferece tutores de todas as disciplinas, tá? Então, nós temos aqui não só tutores de inglês, a gente também tem tutores de arte da linguagem, né, que é português, matemática, ciências, e o nosso intuito é servir famílias educadoras que eventualmente tenham dificuldade. Então, por exemplo, o caso da Cíntia, né? Ela está conseguindo alfabetizar as crianças dela com muito sucesso. Mas vamos supor que a Cíntia tenha dificuldade de montar, de elaborar um currículo para geografia. Então, eu estou muito bem aqui na alfabetização, estou muito bem na matemática, mas a geografia eu estou meio assim, patinando, não sei que livro comprar, não sei, né, quantas vezes por semana fazer. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente tem professores de geografia e a Cíntia não precisa contratar todo o pacote, ela pode contratar só o professor de geografia, tá? E isso serve para todas as disciplinas. Então, eu trabalho na coordenação de idiomas, né? Então, eu sou professora de inglês e sou coordenadora do curso de inglês. Então, eu vou falar aqui das nossas aulas de inglês. Então, caso você pode ensinar, né? Aqui que a gente escreveu, você pode ensinar seu filho em casa, né? A gente disponibilizou todas essas aulas, essa de hoje também vai para o YouTube, tá? Vocês podem assistir de novo, fazer anotações e, tipo, colocando em minúcias, assim, o método para que vocês possam ensinar para os seus filhos. Mas, se precisarem de uma tutora ou de um tutor para inglês, conte com a gente. Nós temos esses tutores, né? Então, você pode ensinar seu filho em casa, mas se quiser uma mão, conte com as nossas. A Academia do Tisdamos tem 4 anos de trajetória e mais de 400 alunos. Desses 400 alunos, 200 são de inglês. Eu falo isso com muito orgulho. E cerca de 3.000 horas de aula por mês. Então, os nossos alunos estão dispersos em mais de 150 cidades do Brasil e mais de 10 países do mundo. Então, a gente tem pessoas morando em outros países que também fazem inglês com a gente. E eu também tenho muito orgulho disso. Dulcis Domus significa docilar em latim. E o nosso objetivo é tornar o caminho de aprendizagem no celular mais suave e mais doce. A nossa diretora acadêmica diz uma frase assim: você não precisa ser a professora de todas as matérias, mas você pode ser a coordenadora do curso. Então, ou o coordenador, né? Que nós temos pais aqui também. Então, você pode não dar aula de todas as matérias, mas você coordena. Matemática está aqui, português está aqui, inglês está ali, tá? Então, eu vou deixar aqui. Normalmente a gente não coloca essas informações assim nas redes sociais, mas eu vou, né, colocar aqui para vocês que estão aqui conosco essa semana toda. Aulas a partir de 4 anos, turmas com 4, 6 alunos. São aulas 3 vezes por semana, de 30 minutos de duração, ou 2 vezes por semana, 45 minutos de duração. E aí, no plano anual, o valor é 311,22 ou 345,80 no mensal. Adolescentes, alunos a partir de 13 anos. Então, aqui, ó, é de 4 a 12, tá? Esse valor vai de 4 a 12. A partir dos 13, o valor o valor permanece o mesmo. Só que a partir dos 13, as aulas já são só 2 vezes por semana, tá? Para essa idade, a gente não tem opções de 3 sessões de 30 minutos. E os alunos, a partir de 18 anos, se vocês repararem, as turmas podem ser um pouco mais cheias, porque os alunos nessa idade, eles até são favorecidos por mais pessoas para conversar e para trocar. E eles também fazem menos bagunça. E para alunos a partir de 18 anos, o plano anual é 207,48 e o mensal 259,35. E também são aulas 2 vezes por semana, tá bom? Deixa eu ver se tem. Ficou alguma dúvida, gente? Olha, então eu queria agradecer muitíssimo. Eu vou até parar de gravar aqui.